Muito bem. Então, agora a gente vai falar das doenças alérgicas em pediatria, obviamente não todas, mas algumas bem importantes, como a dermatite atópica, como a rinite alérgica e a asma. Vamos falar desses 3 temas. É o nosso último encontro no extensivo, né? Mas para quem está ao vivo, já na semana que vem a gente começa o intensivo, estarei aí também com vocês. Então, vamos começar com a dermatite atópica. Dermatite atópica é a doença de pele crônica com recaídas mais comum da infância. É uma doença difícil de tratar, por isso a crônica mais comum. Afeta de 10 a 20% das crianças e geralmente há um histórico na família de doenças alérgicas, asma, rinite. Inclusive, a gente tem a marcha atópica ou a marcha do atópico, em que a criança no primeiro ano de vida tem dermatite atópica, na fase pré-escolar começa uma rinite e na fase escolar já está bem definida uma asma. Algumas crianças têm essa marcha atópica. Começa com a dermatite atópica, depois rinite, depois asma. São doenças que se manifestam na mesma pessoa de forma frequente. As manifestações clínicas da dermatite atópica. É uma doença de início no lactente. Pelo menos 50% dos casos já no primeiro ano de vida. Mais 30% aparecendo entre 1 e 5 anos. Então, 80% das crianças que têm dermatite atópica até 5 anos já vão apresentar. Mas metade delas já no primeiro ano. Tem um prurido muito intenso, que é pior de noite. E esse ato de coçar é que faz as escoriações e exacerba as lesões eczematosas. Tem um amigo meu que tem dermatite atópica, ele falou, estou fazendo um teste em mim mesmo. Ele parou de coçar o braço esquerdo e só coçava o lado direito. Ele só ficou com lesão do lado direito. Então, é principalmente pelo ato de coçar que você tem aquela grande lesão. Mas como é que você convence uma criança de 3 meses, de 5 meses, que ela não pode coçar? Não dá, né? E mesmo uma criança um pouco maior, também é muito difícil você conseguir evitar essa coçadura intensa. Então está aí uma foto de uma criança com uma dermatite atópica, lesões agudas, pápulas eritematosas que pegam muito no lactente, couro cabeludo, face, muito, né? Um pouco no tronco também, aí muito na face, uma lesão intensa, né? Chama a atenção e é muito difícil de tratar, reforçando o diagnóstico da dermatite atópica, que é uma doença de difícil tratamento. Por isso, é a crônica mais comum da infância de pele. E as lesões crônicas já mostram essa liquenificação. Fica espessa a pele, fica grossa. Você vê mais nas flexuras, no paciente mais velho. A maioria dos pacientes tem uma pele seca, sem brilho, e a distribuição das lesões no lactente, preferência pela face, pelo couro cabeludo e também superfícies extensoras. Interessante que a área da fralda geralmente é apalpada, você não tem lesão na área da fralda. Na dermatite atópica crônica nas crianças maiores, pega principalmente flexura, dobra, e a doença costuma remitir, ela desaparece em adolescentes e em adultos. Mas é muito comum essas pessoas que tiveram dermatite atópica ter mais facilidade de ter uma dermatite de contato, algo assim, ou até uma reincidência da doença. No laboratório, a gente vai ver um aumento importante dos eosinófilos, são pessoas com um grau de alergia muito intenso, e normalmente a IgE é aumentada, mas nem sempre a dermatite atópica é mediada por aumento de IgE. Na maioria das vezes mas não é obrigatório que você tenha aumento da IgE. E nos pacientes em que a IgE é mediada, você muitas vezes encontra a IgE específica, identificando o alérgeno, como o ácaro da poeira, por exemplo, que é um grande causador, por exemplo. Um lactente de 7 meses, com história prévia de prurido, principalmente à noite, ao exame apresenta pele seca e sem brilho, além de pápulas eritematosas, escoriadas e descamativas, principalmente na face, no couro cabeludo, na região extensora dos membros. Então está descrevendo aqui um lactente com dermatite atópica. Segundo a mãe, pioram com o consumo de peixe e uso de roupas de lã, mas a ausência destes não elimina os sintomas. Então você tem os desencadeadores, mas eles não são obrigatórios. Mesmo sem eles, tem sintoma também. Não tem lesão na área da fralda. Mais um dado para dermatite atópica, né? Poupa a área da fralda. Nem outras alterações na história ou exame físico. Sobre esse quadro pode-se afirmar. Então é um quadro de dermatite atópica.
O que eu posso falar sobre isso? A história familiar de asma ou de rinite está variavelmente presente. Sim, é muito comum você ter, mas não é invariável, não é obrigatório que tenha, mas é muito comum. História de asma e de rinite na família. Isso está certo. A forma não IgE mediada ocorre na maioria dos pacientes. Não é ao contrário, a maioria é IgE mediada. O quadro é geralmente mais agudo em crianças mais velhas. Não, geralmente mais agudo em lactentes. E a forma IgE mediada é a única relacionada à eosinofilia? Também não. A não IgE mediada também tem eosinofilia. Então, a afirmação correta aqui é a associação da dermatite atópica com a presença variável de asma e rinite na família. Letra A. Para o diagnóstico da dermatite atópica, a gente se baseia em 3 elementos principais. O prurido, muito intenso, a lesão, a ectoscopia, a lesão que você está vendo, a dermatite eczematosa, e o curso crônico. Não é uma doença que melhora rápido, ela é crônica, com recaídas frequentes. No diagnóstico diferencial, se eu tiver um lactente com uma doença de pele compatível com dermatite atópica, mais déficit de crescimento, pensar numa doença rara, que é a histiocytose, e grave. Lactente com dermatite atópica, infecções repetidas por imunodeficiência, então muita lesão de pele, infecções repetidas por imunodeficiência e mais uma plaqueta muito baixa. Esse caso, já vi um caso desse, é a síndrome de Scott-Aldrich. Você tem o paciente tem trombocitopenia, uma imunodeficiência e muita lesão de pele. E aí uma dermatite atópica grave. Eu já vi um paciente desses que fez um transplante de medula para tentar curar da síndrome de Scott-Aldrich, mas não funcionou muito bem. Acabou que ele faleceu depois de alguns meses. Ainda dentro do diagnóstico diferencial, dermatite de contato por agentes tóxicos, lesões de pele no paciente com HIV, lesões eczematosas, a escabiose, que também coça muito, coça mais de noite, psoríase, dermatite seborreica, que interessa basicamente ao couro cabeludo, então são outras doenças que entram no diagnóstico diferencial. Como é que trata a dermatite atópica? Essa doença é difícil de tratar, né? A pele não é seca, então hidrata a pele. Após o banho, o uso de hidratante, emoliente é importante. Terapia anti-inflamatória atópica, essa é importantíssima. E quando a gente fala de terapia anti-inflamatória atópica, a gente está falando de corticoide. Numa aula de alergia, o corticoide é o astro principal. O corticoide é que resolve as grandes alergias, né? Então, o corticoide tópico é o principal tratamento nas exacerbações agudas. E o corticoide tópico, ele se apresenta de 7 maneiras, de 7 classes de potência. Para vocês terem uma ideia, a classe menos potente é a classe 7, a hidrocortisona. A classe intermediária é a mometasona e a classe 1 é a mais potente, é o clobetasol, como exemplo, existem outros. O problema é, você tem uma lesão de pele, você tem escoriação e aquele corticoide, apesar de ser tópico, ele tem absorção. Então, o uso crônico com o corticoide mais potente possível tem mais risco de levar a efeitos colaterais pelo aumento do cortisol do paciente, que você está oferecendo de forma exógena, como remédio. O menos potente é a hidrocortisona. Então, numa lesão de face, por exemplo, que você quer menos efeito local também de atrofia de pele, a hidrocortisona é melhor do que o clobetasol. E no frigir dos ovos aí, no final das contas, a medicação usada numa lesão mais intensa é aquela de classe intermediária, a mometasona, que funciona bem, mas não é tão potente, diminuindo um pouquinho o risco de efeito colateral. Eventos adversos, então, principalmente quando eu uso aquele de mais potência por muito tempo, pode até acontecer, embora seja não tão frequente, a supressão do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal pelo corticoide, pela absorção do corticoide. Outro efeito local, estria, atrofia cutânea. Por isso eu prefiro de menos potência quando passo na face. Outros tratamentos, imunomoduladores, como, por exemplo, inibidores tópicos da calcineurina, como tacrolimus. Na lesão de face, se eu não quiser usar corticoide, é uma boa opção. Ele funciona bem em casos moderados a graves para até poupar um pouquinho o uso do corticoide. O problema do tacrolimus é que ele é muito caro.
Tratamento com antihistamínico vale a pena? O antihistamínico oral? A histamina é assim, um dos mediadores que provocam prurido. Então, pensando basicamente no prurido, o antihistamínico não tem tanto benefício. Mas como o prurido é maior à noite, uma ideia boa é eu fazer um antihistamínico de primeira geração, que tem um efeito anticolinérgico e dá sono, além do efeito antialérgico, então ele vai ter um efeito sedativo e tem um efeito antihistamínico também. Então, a hidroxizina, a difenidramina fazem a criança dormir melhor, e aí ela vai coçar menos. E tem ainda o efeito antihistamínico. Mas se eu pensar só no efeito antihistamínico, é insuficiente para parar aquele prurido. A sedação vai ajudar a diminuir o prurido. Então, antihistamínico de primeira geração antes de dormir pode ser uma boa ideia numa crise mais intensa. Mas a gente está falando de corticoide, que o corticoide tópico é eficaz, etc. E o corticoide sistêmico não seria ainda mais eficaz? Olha, vamos olhar para essa linha aqui do meio. A melhora com o corticoide sistêmico é dramática. Ela é espetacular. Só que ele vai ser usado raramente, porque tem efeito rebote intenso. Então, melhora muito enquanto está usando. Não dá para tomar corticoide todo dia até o final da vida. É porque a vida será encurtada dessa forma. Então, pode usar? Numa situação extrema, você pode até usar, tendo consciência de que na retirada do corticoide haverá um rebote intenso. Então, na retirada de um corticoide sistêmico, se houve essa opção rara pelo uso, tem que estar com muito corticoide tópico, para poder tirar o corticoide sistêmico e ter menos efeito rebote. Outros tratamentos, ciclosporina, também pensando em imunossupressão. Nesse caso, inibindo a ação das células T. Fototerapia. A luz do sol é benéfica, melhora a pele. Mas se for demais, faz queimadura. Então, sem excessos. E será que a gente tem risco de infecção nessa pele com solução de continuidade? Sim, tem. Então, os germes que colonizam a pele, estrépito e estafilococcus principalmente, com essa porta de entrada ali na cara dele, ele vai entrar e vai fazer infecção local. Então, a gente tem infecção, sim, em 90% dos pacientes há uma colonização da pele lesada por estafilococcus aureus. Então, uma boa forma de tratar, quando tem umas lesões mais localizadas e sem grandes sinais de infecção, uma mupirocina tópica. Uma medicação anti-estafilocócica tópica, mupirocina. Agora, se a lesão é extensa, tem um aspecto infeccioso maior, aí um antibiótico sistêmico, pode ser uma cefalexina, por exemplo, uma amoxicilina com clavulanato, aí você escolhe. E tanto é que tem infecção, que se você tem uma dermatite atópica extensa, grave, mas aparentemente sem infecção, sem pus, sem nada, mas é muito extensa, e você nesse paciente faz o corticoide, mas também faz antibiótico anti-estafilocócico, a melhora é muito grande. Melhor ainda do que se fosse só o corticoide, comprovando que o papel do estafilococcus nesse ponto de piorar a lesão é muito grande. Então, numa lesão extensa, vale a pena, além do corticoide tópico, um antibiótico, que vai ajudar a acelerar a recuperação, acabando, pelo menos diminuindo, a população do estafilococcus. Lactentes de 8 meses tem lesões de pele recorrentes desde os 4 meses. Apresenta lesões escamosas e crostosas, de distribuição periférica na face, região antecubital e poplítea. Localização de dermatite atópica. A mãe nega caso semelhante na família e refere ter asma. Então, uma história de asma na família. Então, as lesões compatíveis com dermatite atópica e história de asma na família, reforçando o quadro alérgico da criança. Qual é a melhor conduta terapêutica nesse momento que ele está com lesão? Antihistamínico via oral? Corticoide via oral? Não, corticoide via oral vamos deixar de lado. Não é nem plano B, é plano D, não é para fazer a princípio. Antihistamínico, corticoide oral? Não. Antibiótico e banhos de loção capilar antifúngica. Eu não estou pensando que isso é fungo. Eu estou pensando que isso é uma dermatite atópica. Antihistamínico e corticoide tópico. Está aí um bom começo. Bom tratamento. Ivermectina. É escabiose isso? Não. Então, resposta certa, um antihistamínico via oral, principalmente de primeira geração, antes de dormir, vai aliviar a criança, e o corticoide tópico. O grande tratamento da dermatite atópica é o corticoide tópico.
Pré-escolar de 5 anos iniciou há 1 ano o quadro de prurido cutâneo difuso e lesões eritematosas mais acentuadas em membros inferiores e face. Olha a cronicidade do processo. Está 1 ano com lesão de pele. Usou diversos hidratantes, corticóide oral e tópico, antihistamínico por períodos prolongados com melhora apenas parcial. O prurido é intenso, predominantemente noturno e compromete o sono. Piora com calor, com sol e quando se irrita. A formação de placas endurecidas, ásperas, dolorosas. Exame físico. Eritema cutâneo difuso, mais acentuado em região de flexura, né, flexurais. Xerose, né, a pele muito seca, acentuada. Escamação eritematose em pálpebras, fronte, região flexural. Então, face, região de flexura. Placas eritemato-descamativas escarificadas e ulceradas em membros. Uma fotinha aqui mostrando as lesões. Lesão na face, lesão nos membros. Baseado no quadro clínico descrito, o diagnóstico mais provável é psoríase, urticária crônica, dermatite atópica, dermatite de contato ou acudermatite enteropática. Bem, dentro dessa aula, só pode ser dermatite atópica. Mas tem características, pega face, pega flexura, é crônico. A gente viu lá no enunciado que ele usou corticoide. Mas não melhora com corticoide? Às vezes melhora pouco, às vezes tem recaída. É isso que também a gente tem que entender, que apesar do tratamento com corticoide, a doença volta, a melhora é parcial, é uma doença difícil de tratar, sem dúvida nenhuma. E a gente segue falando da rinite alérgica, um processo inflamatório da mucosa nasal. E para a pessoa ter rinite alérgica, precisa de 2 pré-requisitos na etiologia. Tem que ter uma pessoa sensível a um determinado alérgeno. E tem que ter o alérgeno. Tem que ter o cara que é sensível, o paciente sensível, e o agente desencadeante. Com os 2 juntos, está feita a rinite. Principal causa, alérgenos inalantes, e ela é classificada em sazonal e perene. Sazonal, intermitente, e perene, que é persistente. E aí pergunto para vocês, o tempo piorou, entrou aquela onda de frio, piorou a rinite. Isso a gente vê direto, né, aqui na pediatria, às vezes até os próprios adolescentes, adultos, muita gente tem rinite. E aí mudou o tempo, piorou a rinite. Essa rinite que a gente vê aqui normalmente, ela é sazonal ou ela é perene? Assim, a primeira vez que eu li isso, só a classificação sem ler a especificação, eu pensei, a rinite que a gente vê aqui é a sazonal. Não, não é. A rinite sazonal não tem no Brasil. A rinite sazonal se refere a climas temperados, não é o nosso caso, somos destemperados. Climas temperados na fase da primavera da polinização. Então, realmente tem a ver com uma estação do ano, por isso sazonal. Não que a rinite perene, persistente, não piore com a mudança de tempo, piora, mas ela é considerada perene, persistente. Então, a gente tem aqui no Brasil, ao contrário do que parece, não é a sazonal, é a perene. Então, a sazonal, ela vai dar sintomas menos de 4 dias por semana, menos de 4 semanas seguidas, e vai ser nos climas temperados. E a perene, sintomas mais de 4 dias por semana, mais de 4 semanas seguidas. E a sazonal, reforçando nos climas temperados, com relação com a polinização. É o pólen que vai gerar essa rinite nessas pessoas, sazonal. Climas temperados, coisa de Europa, não é pra gente não. A gente tem a perene, com alérgenos da casa sendo os principais desencadeadores. Ácaro de poeira está lá no primeiro lugar, e pelo de animal, né, gato, cachorro, também tem bastante importância na rinite. Fatores de risco, história familiar de rinite ou de alergia. Uma IgE muito aumentada numa criança com menos de 6 anos, acima de 100. Uma introdução precoce da mamadeira. O aleitamento diminui o risco de desenvolver alergia, né? Então, principalmente nos 3 primeiros meses, se feito exclusivo. Então, começou muito precoce a mamadeira, aumenta o risco de rinite. Pais fumantes, também irrita a mucosa nasal, aumenta o risco da rinite. Alergia alimentar em menores de 4 anos, mostrando que a criança é alérgica e tem chance de ter rinite alérgica. E um detalhe, assim, muito tranquilizador, muito legal, é o seguinte: a exposição muito precoce a cão e gato diminui a sensibilização. Traduzindo, se a criança nasce numa casa que já tem gato e cachorro, mesmo que ela seja alérgica, ela provavelmente não terá alergia ao gato ou ao cachorro.
É diferente de você ter uma criança com uma rinite, tem 6 anos, tem 5 anos, nunca conviveu com um cachorro, aí para você animar ela, você dá um cachorrinho, aí já era, vai piorar. Agora, se ela nasceu num ambiente que já tinha um cachorro previamente, o cachorro nasceu antes da criança, veio antes, chegou em casa antes, essa criança não vai desenvolver uma sensibilização, ou vai desenvolver uma sensibilização menor, e não costuma ter alergia ao animal. Ainda bem, né? Que bom. Bem, a classificação de acordo com a gravidade. Rinite alérgica pode ser leve, mas também pode ser moderada e grave. Na leve, a criança dorme bem, tem atividades do dia a dia normais, vai à escola normalmente, e os sintomas não incomodam. Então, essas vezes a gente nem trata. Mas eu posso ter uma rinite que interfere com o sono, que interfere no dia a dia da criança, que leva a falta na escola, e os sintomas incomodam. Essa aqui, ó, tem que tratar. Na patogênese, o atópico é exposto ao alérgeno, produz IgE específica, que leva também à participação de mastócitos e eosinófilos, e tem toda uma reação inflamatória quando é exposto ao alérgeno. Coça nariz, faz aquela saudação alérgica do paciente que tem rinite, né? Porque como ele faz assim toda hora, ó, é como se ele estivesse fazendo uma saudação, né? E aí ele vai marcando o nariz aqui, vai fazendo um sulco no nariz, um sulco nasal. Tem congestão nasal, tem espirro, tem uma rinorreia geralmente clara. E é muito comum também o paciente com rinite ter uma conjuntivite alérgica, acordar muitas vezes com o olho muito vermelho. Então a saudação alérgica é essa aqui, ó. Fica fazendo assim e faz um sulco no nariz, ó. Tá vendo? Um sulco nasal. Com essa congestão nasal, é muito comum a criança respirar pela boca, ter uma respiração oral, bucal, ter ronco, não conseguir dormir bem. E no laboratório, os testes cutâneos são uma ótima ideia para a detecção dos alérgenos. Se ele estiver usando o inibidor de leucotriena ou montelukast, você tem que suspender para que tenha boa resposta do teste, para não dar um falso negativo. E se estiver usando antihistamínico, você tem que suspender por 1 semana para depois fazer o teste cutâneo. Também pode dosar IgE específica. IgE é para o pelo do cachorro, IgE é para barata, IgE é para isso, para aquilo. Para pacientes também que tenham dermatite extensa, principalmente esse, porque aí você não consegue fazer o teste cutâneo, então tem que ser na IgE. Na secreção nasal, se você colher material, tem eosinófilo. E o diagnóstico? Os sintomas recorrentes que não estão associados a quadro gripal. Porque uma coisa é você está gripado, está com rinorreia. Outra coisa é não estou gripado, mas estou sempre com rinorreia. IgE costuma ser elevada, a total, e a específica também. Teste cutâneo, positivo. Então, os sinais do exame físico, a faces do alérgico, a gente já viu aquele sulco nasal, né? É um respirador bucal, dorme mal, costuma ter olheira, né? O allergic shyness, né? Que são essas olheiras. Sulco nasal, conjuntivite, então, ó, cheio de olheira. Tem aquela secreção nasal clarinha, né? Aquela melequinha caindo. Que, se for muito purulenta, pode mostrar uma rinite já bacteriana, uma contaminação bacteriana. Como é que trata a rinite alérgica? Ó, isso aqui está no livro, eu botei aqui porque está no livro. Mas eu nem recomendo isso para os pacientes, retirada do animal. Como é que você vai mandar tirar o cachorrinho da casa? Não tem como, é da família. Então, essa eu nem recomendo. O ideal é, se é uma família alérgica e quer ter cachorro, tenha antes da criança nascer. Pode melhorar a alergia da criança. Agora a criança já é alérgica. Aí você bota um cachorro ali dentro, é pior. Mas o animal que já existe não dá para retirar. Esquece essa recomendação. Roupa de cama hipoalergênica. Tem muita gente boa que diz que isso não é útil, mas enfim, tem que tentar tudo, né? A rinite alérgica, o antihistamínico pode ser útil, mas nesse caso é diferente da dermatite atópica que a gente usava de primeira geração para ele dormir melhor. Nesse caso não, a rinite vai acometer ele durante o dia todo. Aí você faz um antihistamínico de primeira geração, ele fica dormindo o dia inteiro. Então, nesse caso, é melhor usar um antihistamínico de segunda geração, que dê menos sono e ele possa ter as suas atividades normais do dia a dia. Então, pode ser uma cetirizina, desloratadina, loratadina, fexofenadina, pode ser tudo isso. Ocasionalmente, numa crise, você pode usar uma pseudoefedrina com antihistamínico via oral, um vasoconstrictor, mas não é o ideal. Pode também usar um brometo de hipratrópico nasal, só que aqui no Brasil não tem.
Então, quando viajar, compra. Pode usar um descongestionante nasal tópico, mas se você usar por muito tempo, o vasoconstrictor faz rinite medicamentosa. Então, se for usar descongestionante nasal, vasoconstrictor, no máximo 5 dias. O ideal é menos de 3 a 5 dias, no máximo 1 vez por mês. Agora, se sintomas persistentes e mais intensos, quem é que trata de verdade a rinite alérgica no longo prazo? Vocês estavam esperando ele chegar. Quem é ele? Quem é ele? Terapia mais eficaz é o corticoide. Corticoide tópico nasal. Esse é o remédio. Pode ser a mometazona, que é a droga do momento, né? Mometazona, pode ser a fluticasona, pode ser a budesonida, todos muito eficazes. Complicações da rinite alérgica, sinusite crônica, rinite também infecciosa, asma. Há uma grande associação de rinite alérgica e asma. 38% dos pacientes que têm rinite alérgica têm asma. Você tratar a rinite alérgica diminui as exacerbações de asma. Então, tem que tratar a rinite. Hipertrofia de adenoide também contribui. Otite média crônica também contribui e é uma complicação. Outra complicação da rinite alérgica, essa respiração bucal, os roncos, o distúrbio de sono. E a gente fecha a rinite alérgica e entra na doença alérgica dessas três, certamente com o pior perfil, né, a mais grave, que é a asma. Então vamos lá. Uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, associada a uma hiperresponsividade das vias aéreas, e uma grande característica da asma, né? Você tem uma obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar, generalizada, e destacadamente variável, reversível, espontaneamente ou com tratamento. Essa é uma grande característica que está no conceito da asma. Essa obstrução ao fluxo aéreo, ela varia. Ela piora e melhora com o tratamento e muitas vezes sem o tratamento. Ela varia ao longo do tempo. Então, isso é muito importante, esse aspecto tão variável dessa hiperresponsividade brônquica, que fica variando. Esse estreitamento brônquico, então, ele é intermitente, ora sim, ora não, é reversível com medicamento, e ele é causado por uma contração do músculo liso, edema da mucosa e hipersecreção da mucosa. Mas principalmente um edema da mucosa, a hipersecreção, a inflamação é o que mata na asma. É o que leva à asfixia. Então, se o que mata é a inflamação, aprendi isso quando eu rodei na pneumo, quando eu era aluno, há mais de 20 anos atrás. Se o que mata é a inflamação, o que salva é o corticoide. Então, numa crise grave de asma, quem vai ter o papel principal ali no tratamento, sem dúvida nenhuma, é o corticoide. Então, na fisiopatogenia, uma hiperresponsividade brônquica, uma resposta broncoconstrictora muito exagerada a um estímulo que é inócuo em pessoas que não têm asma. Copiei da publicação pessoas normais, mas quem é asma tem asma também é normal, mas pessoas que não têm asma não têm resposta a esses estímulos. O asmático ele tem uma resposta exacerbada. Na história natural, a gente tem, olhando lá o lactente pequenininho e criança pré-escolar, que tem sibilância recorrente. Às vezes por causa de um quadro gripal viral, faz uma pneumonia viral, e às vezes nem está gripado nem nada e está sibilando. Como é que vai evoluir esse lactente? Será que ele realmente vai ter asma? Será que ele já é um asmático ou não? As evoluções são variadas. E não é possível olhar para a criança e predizer, esse aqui que tem sibilância vai melhorar. Esse aqui não. Daí a simpatia, né? Porque muitos melhoram quando escolares, né? Então é muito comum a gente ver na história do paciente, eu tinha asma, mas aí minha mãe fez uma simpatia, eu melhorei. Porque já ia melhorar, né? Simpatia é quase amor. Então, melhorou. Agora, há algumas pistas que sugerem que aquele pequeno lactente realmente vai se apresentar, vai ficar mais definido que ele realmente tem asma lá na frente. Isso vai persistir. É uma criança que tenha eczema, dermatite atópica com menos de 3 anos. Uma criança que tenha rinite com menos de 3 anos. É aquela marcha atópica ou do atópico, né? Tem o eczema, tem a rinite e depois vai ter asma. Pai ou mãe com asma, esse é um sinal maior indicativo de que aquela criança deve ter asma também. A criança que sibila, mas não está nem gripada, também é mais um fator. E a criança que tem eosinofilia, mais de 3% de eosinófilos no hemograma, e ela não tem parasitose. Porque
Porque a eosinofilia pode ser por causa de um parasito? Pode, mas ela está sem parasitose e tem eosinofilia com mais de 3% de eosinófilos no hemograma. Mais um dado para que aquela sibilância daquele lactente realmente se mostre lá na frente como um caso de asma brônquica. É ter eczema, ter rinite, pais com asma, história de sibilância sem estar resfriado, né? Não tem aquele estímulo viral para estar sibilando, e tem eosinofilia, e não é verme, não é bicho, não é. Como é que classifica? A gente classifica o controle da asma, né? De acordo com os níveis de controle, como é que a gente vai classificar a asma? O objetivo do manejo da asma é que a doença fique completamente controlada. Então, como é que a gente define controle da criança? A extensão, o quanto que eu consegui, com a qual as manifestações da asma estão suprimidas. O quanto que eu consegui, com o tratamento, eliminar as manifestações da asma. Isso é controle, que pode ser obtido por um tratamento medicamentoso e, às vezes, de forma espontânea, a criança não tem mais alterações clínicas. Como é que a gente avalia controle, de acordo com a publicação de asma? A gente olha para trás, para as últimas 4 semanas, e avalia alguns parâmetros. E aí a gente vai fazer a classificação em 3 grupos distintos: asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. A gente vai levar em consideração, para dizer se tem controle ou não, a gente vai levar em consideração 5 parâmetros. A gente vai levar em consideração sintomas diurnos, de dia. A criança pode ter broncoespasmo de dia, contanto que isso não ultrapasse 2 vezes por semana. Então, ela pode ter, no máximo, por 2 vezes por semana, crises de broncoespasmo. E aí, ainda está controlado. Medicação. E essa canetinha que está fraca. Vamos tentar uma mais forte. Medicação de alívio. Agora melhorou. Uso de um beta-2 de curtação de alívio. Bem, se eu posso ter no máximo 2 vezes de sintomas diurnos por semana, no máximo eu posso usar beta-2 de alívio 2 vezes na semana. Então, no máximo 2 vezes por semana. Isso aqui é controle. Limitação das atividades diárias. Limitação das atividades diárias e sintomas noturnos são outros 2 parâmetros. Tanto limitação de atividade diária como sintoma noturno não pode ter de forma nenhuma. Então, não pode acordar de noite sibilando, cansado, e não pode ter restrição das atividades do dia a dia por causa de cansaço. Isso não pode. E, finalmente, o 5º parâmetro é um parâmetro que a gente pouco usa em criança menor de 6 anos, porque simplesmente é impossível, que é a espirometria. Se eu não tiver nenhuma alteração, o paciente está controlado. Se pelo menos 1 ou 2 desses 5 parâmetros, se a criança tiver mais de 6 anos, já faz espirometria. Se pelo menos 1 ou 2 estiverem alterados, eu tenho uma asma parcialmente controlada. E se pelo menos 3 ou mais parâmetros, 3 ou mais alterados, aí eu tenho uma asma não controlada, completamente não controlada. Então, são esses os níveis de controle. Parâmetros, sintomas diurno, uso de medicação de alívio, no máximo 2 vezes, no máximo 2 vezes. Limitação de atividade, não pode ter. Sintoma de despertar noturno, não pode ter. E a espirometria normal. Isso aqui, é controle total. Alterou um desses parâmetros ou 2, controle parcial desse quadro de asma. E como é que eu vejo que a espirometria não está ok? As crianças que podem fazer espirometria devem atingir, no mínimo, 80% do desejado, do VEFUM ou do PIC-FLOW. E se eu tenho 3 ou mais parâmetros alterados, aí a asma é considerada não controlada, de forma nenhuma. Então, eu tenho a controlada, que não tem nenhuma alteração dos parâmetros, eu tenho a parcialmente controlada com 1 ou 2 alterações, e a partir de 3, não controlada. Então, está aí, não controlada, parcialmente controlada, 1 ou 2 parâmetros abaixo alterados, e não controlada, 3 ou mais. Deixa eu apagar aqui.
me despedindo do quadro, que eu não vou poder mais usar. Gravidade e nível de controle da asma. Olha que conceito interessante. Controle é o quanto que eu consigo ficar sem os sintomas e sinais. Estou controlado. Gravidade é o quanto de remédios que eu precisei usar para chegar no controle. Eu posso estar totalmente controlado e ter uma asma grave, porque para conseguir controle eu tive que usar muita medicação. Então, gravidade, quando eu falo de gravidade da asma, eu falo do quê? Da quantidade de medicamento necessária para ficar totalmente controlado. Se eu usei nenhuma medicação, a asma é intermitente, nem é persistente. Se eu usei pouca medicação, ela é persistente leve. Se eu usei uma medicação em tom moderado, é uma asma moderada. Se eu usei muita medicação para chegar no controle, é uma asma grave. Então, a asma pode ser leve, moderada e grave, que é o que antigamente a gente chamava de asma persistente. Pelo manual, penúltimo manual, era persistente leve, persistente moderada e persistente grave. No manual atual, na última publicação, eles botaram asma leve, moderada e grave e tiraram a asma intermitente, que é a asma que você não faz tratamento profilático, só faz de forma intermitente o beta-2 de curtação quando tem crise. Então, asma leve, para ficar bem controlado, necessita de pouco tratamento. Etapa 2. O que é a etapa 1 do tratamento? Está com crise? Usa o beta-2 de curtação. Esse é a asma intermitente. Esse não usa medicação profilática anti-inflamatória todo dia. Já que ele tem asma leve, ele vai precisar de pouca medicação, mas todo dia ele vai ter que usar baixa intensidade de dose para chegar no controle. Ele faz o que a gente chama de tratamento etapa 2, que é, quem é? Adivinha? Corticoide inalatório, nesse caso oral. Ele vai aspirar para o pulmão, só o corticoide em dose baixa. Esse é o persistente leve, ou asma leve. Asma moderada é aquele paciente que precisa de intensidade intermediária de medicações. Significa que ele vai fazer a etapa 3 do tratamento, que são 5 etapas. A etapa 3 é o corticoide inalatório em dose baixa, mais o beta-agonista de longa ação, conhecido pela sigla LABA. Beta-agonista de longa ação, mais o corticoide inalatório. Tudo geralmente no mesmo spray que ele vai fazer. Já aquele com asma grave, tem alta intensidade de tratamento, etapa 4 e 5. Etapa 4 é o mesmo beta-agonista de longa ação somado ao corticoide, só que agora o corticoide inalatório está em dose alta. E a etapa 5 é a pior de todas. É você usar a etapa 4, que é o corticoide inalatório em dose alta, somado ao beta-agonista de longa ação, mais corticoide sistêmico, que é a desgraça total, né? Porque esse leva a efeito colateral importante. Corticoide inalatório não. Corticoide inalatório pode dar um sapinho, mas você fazendo um bom bochecho depois, não vai dar monilíase. Pode dar uma rouquidão, mas não é comum. Corticoide sistêmico, a gente sabe que tem uma série de efeitos colaterais. Então, quando se chega na etapa 5, confirme se está usando a etapa 4 direito. E assim que possível, retorne para a etapa 4. Então, o tratamento que define gravidade está dividido em 5 etapas. Então, tirei aqui do manual de asma. Etapa 1 é só broncodilatador, beta-2 agonista de curta ação na crise. E mais um detalhe, independente da etapa que o paciente usa, da medicação que ele usa, se ele entrar em crise, é beta-2 de curta ação, porque o corticoide inalatório e mesmo o beta-agonista de longa ação tem funções profiláticas e não de tratamento de crise, que aí é outra coisa. É beta-2 de curta ação, mais quem? Corticoide sistêmico, isso na crise. Então, falando do asmático e suas etapas de tratamento, combinando com a gravidade da doença. Aquele que tem uma asma intermitente só faz o beta-2 de curta na crise, que é o que todo mundo faz na crise, beta-2 de curta. Aquele que tem uma persistente ou asma leve, persistente leve, está só na etapa 2, faz corticoide inalatório dose baixa. Agora, aquele que tem uma asma moderada, ele já faz, além do corticoide inalatório em dose baixa, o beta-agonista de longa ação, somados, geralmente no mesmo spray.
Aquele com asma grave já faz uma alta dose do corticóide inalatório somada ao LABA, é a etapa 4. E a etapa 5 é eu pegar essa etapa 4 e somar um corticóide por via oral. É uma situação realmente muito ruim. Outra situação que a gente tem na asma é o exercício físico levando a sintomas. É a asma desencadeada pelo exercício. É importante a gente diferenciar a broncoconstricção induzida pelo exercício do descontrole da doença. Às vezes o paciente está completamente fora de controle. Então, qualquer esforço que ele faz, ele fica cansado. É diferente daquele que está controlado, mas quando faz uma atividade física mais intensa, um esporte, por exemplo, ele entra em broncoespasmo. Pelo esporte, pelo exercício. O que a gente faz para ele? Faz um beta-2 agonista de curta ação antes do exercício, pode ajudar. Se é uma broncoconstricção induzida pelo exercício. Agora, se é um descontrole da doença, aquelas nossas etapas de tratamento, eu tenho que subir degrau ali. Se eu estou só com corticóide inalatório, associo o beta-agonista de longa ação, tem que subir degrau. Asma e exercício. Seria interessante o paciente asmático, então, evitar o exercício? Não. O asmático pode ser atleta de alta potência, não tem problema nenhum. As atividades aeróbicas são benéficas. E uma observação. Não há nenhuma evidência de superioridade da natação. Quantos e quantos atletas da natação de ponta não são atletas da natação de ponta porque eram asmáticos quando crianças e, por isso, foram recomendados pelos seus pediatras de que fizessem natação, que é o melhor esporte para o asmático. Às vezes pode ser ruim, porque pelo cloro da piscina, às vezes as crises ficam piores. Mas, há muito tempo atrás, a princípio a natação não tem vantagem nenhuma, mas também não tem desvantagem. Qual é o melhor esporte? Aquele que você quer fazer. Mas há muito tempo atrás, na época eu era estudante, e tinha um palestrante que ia falar sobre asma, há uns 30 anos atrás, num hotel lá em Copacabana e tal, papapá, até aí não estava muito interessado, não. Era do segundo ano da medicina e tal. Aí ia ter um almoço grátis. Opa, bota meu nome aí e tal, beleza, estamos dentro, vamos tudo pela ciência. Aí fui lá assistir a palestra. E o cara, 30 anos atrás, afirmava isso, que a natação, de fato, é um mito, que a natação seja melhor para o asmático do que os outros esportes. Só que, ao mesmo tempo, não é um mito. Ela realmente é melhor, na opinião dele. É uma opinião que, até hoje, eu não consigo ir contra essa opinião. Qual era a opinião dele? E bastante inteligente. A natação é um dos poucos esportes em que você faz apneia por muito tempo. Você faz apneia e respira, faz apneia e respira. É um esporte em que falta ar. Falta ar, literalmente falta ar. Você tem que ficar algum tempo sem respirar, senão você morre afogado. Então, tem que ficar sem respirar. Esse exercício diário permite que o asmático, ele não vai ter uma condição aeróbica melhor do que o outro que faz esporte na mesma intensidade, mas ele vai saber lidar com a hipóxia melhor. E essa é a vantagem da natação. Realmente o cara me convenceu. Nunca li isso em livro nenhum, mas aquela afirmação dele realmente para mim faz todo sentido. Então, eu particularmente acho que a natação é o melhor mesmo. Por isso, mas do ponto de vista aeróbico ela não tem vantagem nenhuma. Asma induzida pelo exercício é uma resposta broncoespástica ao se exercitar, e aqui uma característica peculiar da asma induzida pelo exercício, ou do exercício como indutor da asma. É o único precipitante natural da asma que induz taquifilaxia. O que é taquifilaxia? Você toma um remédio numa determinada dose e com o tempo você se acostuma com aquilo. E aí você precisa de doses maiores, para que ele tenha efeito. No exercício, na asma induzida pelo exercício, a continuação do exercício leva a uma broncodilatação. Então, o próprio exercício é a cura. Ao contrário, por exemplo, você tem um perfume que faz aquela criança, aquele cheiro intenso, faz aquela criança desencadear a crise. Aí o que você faz? Vai jogando cada vez mais perfume nela, até ter um broncoespasmo fatal, né? Ao contrário do exercício. O exercício é como se fosse passar a arrebentação. Passou a fase inicial, você vai ter a broncodilatação e vai melhorar. Então, é o único desencadeante que, se usado, induz taquifilaxia. Você se acostuma. E ele não causa problema. Como é que a gente trata o broncoespasmo induzido pelo exercício? Primeiro, controle bem a asma, né? Com corticóide inalatório. Isso já dá uma melhora em 50%.
Depois, um beta-agonista de curta ação 15 a 30 minutos antes. Não é considerado doping. Uma das poucas medicações que é estimulante, né, leva a uma taquicardia, que não é doping. Pode usar. E, interessantíssimo, o exercício não faz uma taquifilaxia? Com o exercício, aos poucos, você acaba melhorando do broncoespasmo com o próprio exercício? Então, uma tática boa é você se aquecer antes do exercício mais intenso. Ou seja, vai entrando aos poucos no ritmo. E aquele exercício inicial de menor intensidade, aquele aquecimento, evita o broncoespasmo. Leva a uma taquifilaxia. Bem legal, né? E como é que a gente maneja as exacerbações, que são manifestações comuns da vida do asmático? Muitas vezes elas ocorrem de forma gradual, uma deterioração clínica progressiva em um período que às vezes dura uma semana, 5 a 7 dias. Então, se atende uma criança gravíssima no pronto-socorro, pode ter certeza que isso não começou na última hora. Isso começou geralmente há alguns dias e talvez a família não tenha notado. Uma criança pequena, se você for leigo, você não percebe que ela está um pouco mais cansada. Tem uma frequência respiratória um pouco maior e aquilo vai piorando, até que fica muito evidente. Mas a crise não começa também agora, crise. Não, não é assim. Ela vai se instalando. O tratamento da crise. É interessante classificar a gravidade e instituir o tratamento imediatamente. Por que a pessoa morre de asma? A asma pode ser fatal. Muitos acreditam que o tratamento excessivo é a causa da morte, né? As mães têm muito medo do beta-2, que causa alguma taquicardia. Mas não é isso que mata. O que mata, na maioria das vezes, é a asfixia. Não é o remédio que mata, é a falta do remédio. Então tem que fazer o beta-2, tem que fazer o corticoide. Isso aqui é a classificação da intensidade das exacerbações em crianças e adultos. Pode ser leve a moderada, grave, muito grave. E eu botei isso aqui, ó, detalhado. Olha só, detalhado, mas tem um detalhe aqui, detalhe do detalhe. A classificação, moderada a leve, estado mental, aspecto geral, dispneia, fala, frases completas, etc. É muito dado para a gente ter na cabeça, né, numa prova, essa crise agora, porque isso às vezes é perguntado na prova, essa crise desse momento, ela é moderada, ela é grave ou ela é muito grave? Só que tem um macetinho, ó. Saturação de oxigênio. O cara sempre te dá na prova a saturação. Se a saturação numa crise em ar ambiente, não pode dar oxigênio e ver a saturação, que aí não vale, está roubando. Mas em ar ambiente, a saturação é maior que 95, essa crise é leve e moderada. Vamos para grave. Tem frases incompletas, tem choro curto, papapá, patati, patatá, mas tem uma saturação em ar ambiente já que não é superior a 95, é de 91 a 95. Essa é grave. E é muito grave. Tem cianose, tem agitação, confusão, etc, etc. E tem a saturação menor ou igual a 90%. Então, o grande macete é você olhar o número da saturação, o valor, e decidir por isso se aquela crise naquele momento é muito grave, se ela é grave ou se ela é moderada leve. Moderada leve, saturação acima de 95. Entre 91 e 95 é grave. E muito grave é uma saturação de 90 para baixo. Saturação com oxímetro, saturação do oxigênio. Tratamento medicamentoso da crise, beta-2 agonista, via inalatória. A gente faz aqueles ciclos, né, a cada 10 a 30 minutos, a cada 20 minutos, na primeira hora. E na crise grave, principalmente lactente, há uma boa resposta ao brometo de protrópio, o atrovente. E o corticoide, se eu tenho uma exacerbação, que é importante, chegou aquela criança, está usando beta-2 a noite inteira, chega no pronto-socorro, começa a corticoide logo, na primeira hora. O ideal é você começar o corticoide sistêmico na primeira hora. Está em crise, tem pouco tempo, fiz o beta-2, respondeu, beleza. Está em crise, fiz o beta-2, não respondeu, corticoide. O corticoide tem que ser começado precocemente. Diante de uma crise, comece rápido o corticoide. O uso por via intravenosa equivale ao uso por via oral para efeito clínico. Então, não tem muita vantagem de pegar uma veia para fazer o corticoide. Pode fazer pela via oral. Questão. Lactente apresentando quadro repetido de tosse, sibilância e desconforto respiratório. Dentre os seguintes achados clínicos, aquele que é sugestivo de asma. Então, eu tenho um lactente que repetidamente tem tosse, sibilância e desconforto respiratório. Será que ele é um asmático lá na frente ou não?
O que sugere abaixo que ele provavelmente tem asma, sim? O fato dele ter dermatite atópica, o fato dele ter cianose, o fato dele ter estridor, baqueteamento ou perda de peso progressiva. O que sugere que ele provavelmente é asmático é que ele também tem dermatite atópica. Letra A. Escolar de 8 anos é atendido na emergência com história de tosse, coriza, que evoluiu para dispneia. Mãe relata que a criança tem asma controlada, não usa corticóide inalatório ou oral e nunca necessitou de internação. Só que nesse momento da dispneia, com tiragem, frequência respiratória de 40, que para 8 anos é muito alta, frequência cardíaca de 144, saturação de 89, que eu até destaquei aqui, peak flow menor que 30%, muito ruim, comunicando-se somente com frases curtas. Segundo as diretrizes brasileiras e tal, essa crise é classificada como leve, grave, moderada, muito grave, moderada, grave. Saturação de oxigênio. Esse é o macetinho, tem um enunciado desse tamanho. Olha a saturação. 90 para baixo, 90 ou menor, é muito grave. Letra D. Ficou fácil, né? Olha lá a saturação e manda. Escolar de 8 anos é levado ao pronto-socorro. Se não tiver saturação, você levanta o dedo na prova. Está faltando a saturação aqui, não tem como trabalhar aqui. Ó. Vamos cancelar o concurso. Escolar de 8 anos é levado ao pronto-socorro em crise de asma iniciada na noite anterior. Mãe relata tosse, chiado, dispneia e vômitos. Exame físico, lúcido, orientado, cianótico, temperatura axilar 36,7, frequência respiratória 38, cardíaco 118, saturação 91. Dispneia moderada com retrações intercostais e seguidas respiratórias. Qual é o tratamento indicado nesse momento? Estou com uma crise de asma. Começa com corticoide, aminofilina, corticoide intravenoso, anticolinérgico ou beta-agonista de curtação por via inalatória. Primeiro tratamento é o beta-2. O corticoide vai entrar na primeira hora, mas o primeiro tratamento é o beta-2, letra E. Mas a asma é uma doença crônica das vias aéreas bastante prevalente na infância, correto. Sobre seu diagnóstico, assinale o correto. Em crianças menores de 5 anos é confirmado por espirometria. Não, só se for espirrometria, aí vai medindo quanto espirra, aí marca, mas espirometria ela não consegue fazer. Em crianças de até 5 anos é baseado nas queixas clínicas e nos antecedentes familiares. Aí, isso entra, a história da família, isso conta muito. Em crianças maiores de 5 anos é baseado na história familiar de bronquite no aumento da IgA. Viajou. Em crianças menores de 5 anos é baseado na resposta aos antileucotrienos. Em criança é baseado no aumento do IgA. Não. Em criança até 5 anos é a história da queixa clínica e história familiar que define que há uma probabilidade grande de ter asma. Letra B de bola. Uma criança de 18 meses é atendida no ambulatório com 3 episódios de chiado no peito, logo após ter completado o primeiro semestre de vida. Que outros dados da história clínica aumentam a probabilidade de asma de apresentação precoce. Você vê que o pediatra, ele é aficionado nisso. Será que tem asma? Será que não tem asma? Vamos ver na história. Sinais de dermatite atópica e tosse noturna. A tosse noturna até é da asma, mas não entra como critério sugestivo de asma. Sibilância induzida por vírus. Essa todo mundo tem, então... Sintomas nasais, prurido e rinorreia e sintomas de dermatite atópica. Está aqui 2 doenças muito associadas com a asma. A rinite alérgica e a dermatite. Aqui casou muito bem. Aumenta muito o risco aqui. Dados clínicos sugestivos de refluxo. Não é por aí. Então, resposta certa, quem tem rinite alérgica e dermatite atópica aumenta muito a chance de ter a asma, mesmo tendo 1 ano e meio. Os broncodilatadores mais usados na prática clínica são os beta-2 agonistas. A respeito desses fármacos, é correto afirmar exceto, é para marcar o errado, né? Aí eu até destaquei o exceto. Na prova eles não destacam, então você marca lá o exceto para ficar atento a isso. É para marcar o que está errado. Os broncodilatadores beta-agonistas de longa ação são fármacos que, associados a terapias de manutenção com corticóide inalatório, atuam para o melhor controle dos sintomas, correto? Sim, é o LABA, né? Junta com corticóide inalatório e usa para controle. Tem um detalhe aqui, para controle, para profilaxia, nunca o beta-agonista de longa ação sozinho. Sempre é ou o corticóide sozinho ou associado com beta-agonista de longa ação. Beta-agonista de longa ação sozinho, não. Corticóide inalatório tem que estar junto. Letra B, os beta-2 agonistas classificados de curta ação são o salbutamol, a terbutanina, o fenoterol, cujo efeito broncodilatador dura aproximadamente de 4 a 6 horas.
muito tempo, né? Os beta-2 agonistas classificados, quer dizer, tá certo. Os beta-2 agonistas classificados de longa ação, salmeterol e formoterol, têm efeito broncodilatador de até 12 horas. Então, só para reforçar isso aqui. Beta-2 agonistas de longa ação, o salmeterol, por exemplo, e o formoterol, eles têm um efeito imediato e um efeito prolongado que dura 12 horas. Perfeito. E o de cima é que geralmente numa crise a gente usa mais curto, em 2 horas ou até de 20 em 20 minutos, mas o efeito pode durar até 4, 6 horas, está certo. O emprego de beta-2 agonistas de curta duração como tratamento isolado de manutenção não é recomendado. Seu uso frequente, mais de 2 vezes por semana, indica a necessidade de tratamento anti-inflamatório. A gente viu lá que no controle da asma, usar beta-2 de alívio mais do que 2 vezes por semana indica que a asma não está controlada. Então, eu preciso fazer uma profilaxia. Com o quê? Com beta-2 agonista? Não, com o corticóide inalatório. Então, até aí, estamos acertando tudo. Tais medicamentos, os beta-2 agonistas, quando administrados pela via inalatória, resultam em maior taquicardia e tremores. Não, o beta-2 agonista, quando feito por via inalatória, ele dá menos taquicardia e menos tremor. Ele dá, mas menos do que quando você faz pela via oral, porque aí ele vai ter um efeito mais sistêmico e não só pulmonar. Vai ter um efeito mais sistêmico se usar por via oral. Então, quando administrados por via inalatória, dá mais taquicardia e tremor? Não, esse está errado, é o exceto, é a letra E, pratique, revise. E aqui estamos terminando a pediatria do extensivo. E para quem estiver, boa sorte a todos na prova, muito sucesso. E quem sabe não nos encontramos no intensivo, que já começa, para quem está ao vivo, na próxima semana. Até a próxima.